6, versículo 1. Tem uma mensagem de Deus aqui para nós, irmão. Essa mensagem hoje é principalmente para quem é profeta. Aí você pensa que profeta é o pastor, irmão, que prega. Não, meu querido, é você. Você tem o poder de profetizar em nome de Jesus e as coisas acontecerem. Você crê nisso? Isaías capítulo 6, versículo 1, escrito está: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, continua falando conosco de forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou entregar tudo aquilo que Deus falou nessa mensagem. Vou entregar sem miséria. Quem não vê nesse culto hoje, deixou de ganhar. Presta atenção que, se você for pegar o livro de Isaías, considerado um profeta maior, Isaías era considerado um profeta maior, não porque ele era diferente dos profetas menores, mas porque o seu livro tinha extensões de revelação. Então todo profeta que tinha muita revelação, dependendo da revelação, era considerado um profeta maior ou menor. Mas maior e menor diante de Deus, aqui na palavra, não tinha desqualificação espiritual, e sim o usar de Deus na vida de cada um. É por isso que às vezes Deus pode usar uma pessoa para trazer uma palavra de 5 minutos e falar tudo que a sua alma precisa de Deus. E Deus também pode trazer algumas pessoas que tem tiro longo, né? E pegar 2 horas aqui e você falar: sangue de Jesus, esse negócio não acaba não. Vai depender da mensagem que Deus colocou no coração de cada um. Presta atenção que quando você lê o livro de Isaías, se você for ler no livro capítulo 5, você vai ver que Deus começa a falar com Isaías, e Isaías começa a profetizar. Só que no capítulo 5 ele fala o seguinte: ai de ti, homem, ai de ti, jovem, ai de ti, nação, ai de ti. Isaías começa a falar para todo mundo: ai de ti. Isaías começa a dar um ultimato, porque tudo que Isaías conseguia ver era destruição, e ele falava: ai de ti. Tudo que Isaías conseguia ver quando ele falava com as pessoas era o seguinte: aqui só há o agir do inimigo. Nessa terra só tem trevas, essa terra só tem grandes lutas, essa terra tem escuridão total. Então é ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Chega no capítulo 6, aí o negócio muda. A Bíblia está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o manto e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Presta atenção, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 6 que no ano que morreu o rei Uzias, automaticamente a mente de Isaías mudou. Automaticamente as prioridades de Isaías mudaram. E a palavra de Deus fala que no capítulo 6 Isaías tem algo tremendo, irmãos. Ele tem um encontro com Deus. Ele profetizou no capítulo 1:
não teve encontro com Deus. Profetizou no capítulo 2, não teve encontro com Deus. Profetizou no capítulo 3 e não teve encontro com Deus. Profetizou no capítulo 4, não teve encontro com Deus. Profetizou, mas com força, ai de ti, no capítulo 5. Mas no capítulo 6, Deus falou: está na hora de Isaías ter um encontro comigo. Querido, você pode ser profeta, missionário, pastor, cantor, uma pessoa cheia das revelações de Deus e ainda não ter tido um encontro com Deus. Quem diz amém? Eu falei que o mistério vai ser forte. Presta atenção que quando começamos a focar tudo aquilo que não é de Deus para nós simplesmente iremos começar a ter uma visão diferente. Mas quando nós começamos a focar em Deus, Deus marca um encontro conosco. Quem diz amém? Presta atenção que agora Isaías teve encontro com Deus e tudo aquilo que ele pensava de Deus foi diferente. Aleluia! Tudo aquilo que ele imaginava de Deus foi diferente. E eu tenho uma revelação de Deus para nós, que está em Isaías capítulo 6, versículo 5, que diz o seguinte: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou beber uma água aqui, irmão. Meu Deus. Capítulo 5, o que é que Isaías fala? Ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Deus me deu uma revelação aqui, rapaz. Ai de ti, aleluia. Capítulo 6, Deus fala: está na hora de você ter um encontro comigo. Quando Isaías encontra-se com Deus, qual é a coisa que ele fala quando ele vê de Deus? Ai de mim. Mudou. Quem tem um encontro com Deus, irmãos, não olha o outro, ele olha a si mesmo. Levanta a mão, porque Deus marcou um encontro contigo. Presta atenção. Você quer mudar a sua história de verdade? Tem um encontro com Deus. Você quer mudar a sua história de verdade? Você vai ter um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, o nosso vocabulário muda. A gente já não fala mais ai de ti, ai de ti. A gente começa: ai de ti, jovem, ai de ti, varão, ai de ti, irmão. Não, a gente já começa a falar. A gente olha para as pessoas e fala: ai de mim, meu Deus, me guarda também para mim não cair nesse laço. Ah, meu Deus, só que o irmão falou assim. Aí as pessoas vão falar para você: você sabe o que o irmão fez? Aí você já começa a ouvir, já pensando não nele, já pensando em você. Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim para que eu não aconteça isso comigo também. Você está entendendo quem é que tem um encontro com Deus aí, irmãos? Isaías disse: ai de mim. Porque ele teve um encontro com Deus de verdade. Quanto mais encontro que você tiver com Deus, menos você vai olhar para as pessoas, menos você vai olhar para os problemas, menos você vai olhar para as situações, e mais você vai olhar para dentro de si, esperando um socorro de Deus. Quem espera o socorro de Deus, levanta a mão, dá um glória aí. Irmãos, presta atenção. Para de olhar para aquilo que está te distraindo. Para de olhar das coisas, sabe? Sabe o que é o problema? As pessoas estão olhando muito para as coisas que estão acontecendo ao redor e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Começa a olhar para dentro da tua alma, gente.
Começa a olhar para dentro do seu coração de verdade, porque às vezes tem luta, tem provação, isso é coisa que a gente tem que passar, mas isso não pode distrair a gente de maneira nenhuma. Nós precisamos olhar para nós mesmos e ver como a nossa alma está com Deus, até porque o irmão não pode remir a minha alma, nem eu posso remir a alma dele, mas o Todo-Poderoso pode. Só Deus pode me salvar, só Deus pode te salvar. E por isso, como o profeta falou, ai de mim, assim eu falo nessa noite, ai de mim, Senhor. Levanta a mão e fala, ai de mim, Senhor, se não fosse a tua presença. Meu Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3, abre aí. Isaías capítulo 6, versículo 3: e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia, o quê? Mas vou para a revelação aqui, rapidinho, meu Deus. No capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, Isaías não via Deus da maneira que ele pensava que viria. No capítulo 6 ele começa a ter revelações em que ele pensou que não existiria. A Bíblia vai nos falar que quando Isaías tem um encontro com Deus, ele pensava que a terra estava trevas pura, que o mal tinha dominado tudo e que não tinha mais salvação para ninguém. Ele conhecia um Deus como um Deus punidor, ele conhecia um Deus como um Deus daquele que vai punir. Ai de ti, Deus manda trazer uma mensagem. Ele como profeta, ele sempre traria punição, ele sempre estava trazendo para as pessoas um chicote, ele sempre estava falando, prepara o lombo, porque agora Deus vai falar. Era isso que as pessoas tinham visão de Deus. Quem diz amém? Porque para Isaías todo mundo estava em trevas. Só que quando ele tem um encontro com Deus, a primeira coisa que ele vê é Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele começa a ver os serafins já falando, sabe? E quem sabe quem estava ali no trono também repetindo a mesma coisa. E aí depois tem uma revelação tremenda que ele não sabia, que está escrito o seguinte: toda a terra está cheia da tua glória. Isaías caiu a ficha na hora. Espera aí, toda a terra está cheia da glória de Deus, tá? Então Deus está lá, Deus está agindo lá, e eu não sabia. Eu pensei que as pessoas eram trevas puras. Eu pensei que Deus só trazia uma mensagem para ver se acordava o povo. Mas a Bíblia fala que toda a terra, aleluia, estava cheia da plenitude e da glória de Deus. Irmãos, às vezes você pensa que a sua casa é um inferno, mas eu vou trazer uma revelação para você: a sua casa está cheia da glória de Deus. Talvez aos seus olhos pareça, mas biblicamente falando, toda a terra está cheia da glória de Deus. A maneira como eu vejo Deus, a maneira como eu sinto Deus, eu vou ver as coisas e as pessoas. Quem diz amém? Presta atenção que aquilo que você pensa, tem a revelação forte. Vou beber uma água, meu Deus. Aquilo que você pensa que Deus não está fazendo, porque você estava com uma visão de Isaías, Deus está fazendo há muito tempo. Deus não mudou o outro, porque ainda volta a mudar mais coisa dentro de você. Deus não mudou aquele ambiente, porque ainda não estou preparado, você está entendendo? Para Deus me usar para mudar aquele ambiente. Eu nem vi um glória a Deus aí, meu Deus, aleluia. Então você presta atenção que o negócio é o seguinte:
Porque às vezes você não vê que toda a terra está cheia da glória de Deus? Porque às vezes você olha dentro da sua casa e parece que é uma luta sem fim e você não vê Deus trabalhando. Já se perguntou isso? Porque às vezes Deus revela alguém e fala o seguinte: eu estou lá, meu servo, eu estou lá, minha serva. Aí você chega naquele determinado momento, você não vê nada acontecer, e aí talvez você fala: mas que furada aquele profeta, hein? Pensei que ia mudar alguma coisa. Querido, por que que as coisas às vezes não mudou? Em cima daquilo que Deus falou que está mudando e está trabalhando e você não vê. Essa revelação aqui, irmãos, eu vou dar de graça para vocês, porque era para vocês jejuar e orar para pegar de Deus. É simples, irmãos. É porque ainda a sua visão está totalmente ligada no que você sente e não naquilo que Deus está fazendo. Quando a minha visão espiritual está ligada totalmente naquilo que eu sinto, eu não consigo ver Deus fazendo as coisas. Ah, meu Deus, se Deus me deu uma revelação tremenda, mas eu tiver machucado, eu não vou conseguir entender o que Deus está fazendo com as pessoas, porque eu estou entendendo a revelação em cima dos meus machucados, em cima das minhas emoções. Mas quando eu falo o seguinte: deixa minhas emoções para lá e vamos ver o que Deus está fazendo. Aleluia! Levanta a mão, porque a partir de hoje você vai ver o que Deus está fazendo na íntegra, sem corte, sem censura, totalmente com a glória e o poder dele. Levanta a mão e dá glória. Para de ver as coisas espirituais com aquilo que o seu coração está querendo que você veja. Começa a ver as coisas espirituais em cima do Espírito Santo. Começa a ver as coisas espirituais em cima do mover e do sentimento de Deus. Presta atenção que a Bíblia vai nos falar uma coisa linda, que Isaías, quando ele viu o Senhor, glória, ele começou a entender que a terra estava cheia da glória de Deus. Ele começou a ver Deus diferente e falou: peraí, Deus não é carrasco, Deus não é esse Deus punidor. As pessoas estão colocando o diabo no lugar de Deus e Deus no lugar do diabo. Não é isso. Eu estou vendo que Deus ama. Deus ama a terra, Deus ama o homem, Deus ama aqueles pecadores. Eu estou vendo amor de Deus aqui. Você está entendendo, irmãos? Presta atenção, o que aconteceu naquele momento com Isaías, quando ele viu as coisas de Deus. Primeiro, a sua visão foi mudada. Segundo, os seus sentimentos foi mudado. Terceiro, tudo aquilo que a percepção de Isaías mudou. Se você mudar a sua percepção hoje espiritual, naquilo que Deus quer destravar na tua vida, sua vida muda agora. Ela vai mudar agora. Isaías começou a ver uma coisa tremenda: Deus é amor. Quem diz amém? Eu vou trazer essa revelação aqui. Isso aqui é forte. Querido, se eu perguntar para cada um o que é amor, cada um vai ter uma definição diferente. Amor é quando eu bato naquela pessoa que me faz raiva. Amor é quando eu peço: mata ele, Jesus, para ela salvar a alma. Amor é quando eu faço tudo pela outra pessoa, né? Sem olhar coisas. E aqui, querido, eu achei uma definição de amor de um grande sábio que eu quero compartilhar com vocês. Amor é a doçura das nossas emoções. Eu vou repetir: amor é a doçura das nossas emoções. Presta atenção, queremos tratar a pessoa que está ao nosso lado de acordo como eu lido com as minhas emoções. De acordo com o meu foco, da forma que eu lido com as minhas emoções, eu vou tratar o outro. Então você presta atenção que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se as minhas emoções não estão uma doçura, pensa como é que eu vou amar a Deus, irmãos.
Eu vou amar a Deus pedindo coisas. Eu vou amar a Deus negociando com Ele. Aleluia. Mas quando dentro de mim a doçura do Espírito Santo, porque essa palavra, ela é doce como mel. Aleluia. Eu vou orar diferente. Eu vou entender o que é o amor de Deus. Eu vou começar a tratar o meu próximo diferente, querido. Quem diz amém, pega isso no teu espírito. Presta atenção que se as nossas emoções são doces, nós vamos tratar as pessoas com amor. Mas se as minhas emoções é dor, angústia, frieza, amargura, adivinha como é que eu vou tratar o outro? Com doçura que não é. Quem diz amém? Presta atenção que a nossa língua é o nosso medidor de espiritualidade, mas é também o nosso medidor de amor. É o nosso medidor, querido, sabe? É como se Deus colocasse dentro de nós uma coisa visível, porque a Bíblia fala que a nossa boca vai falar o que o nosso coração está. Se o seu coração está cheio de amor, irmão, o outro some. Só tem você e Deus. Quem diz amém? Eu vou trazer essa revelação aqui também. Essa água vai acabar hoje, em nome de Jesus. Quem aguenta mais os 5 minutos diz amém. Então segura aí. Tem gente que fala que ama o próximo, mas na verdade ele não ama o próximo. Ele ama aquilo que o próximo representa para ele. As pessoas falam, eu amo fulano, eu amo cicrano, mas na verdade não está amando o próximo, está amando uma figura idealizada, que gostaria que fosse, ou talvez que seja. Você presta atenção, irmãos, que quando eu amo o próximo como aquilo que ele representa, tem um problema. Que a partir do momento que o próximo parar de representar aquilo que eu idealizei, eu paro de amá-lo. Ouviu um glória a Deus aí? Eu vou parar de amar o próximo, porque agora aquela idealização que eu queria não é. E agora, meu querido, sabe o que vai acontecer? Eu vou deixar de amá-lo, porque agora eu amo só o título dele, eu amo só a aparência dele, eu amo só a gentileza dele, mas nada. Irmão, tem um mistério aqui lindo. Você tem que entender o seguinte aqui. O que é amar? Amar é estar do lado da pessoa que se gosta, independente se a pessoa merece ou não. Fala para o seu irmão, se você não merece não, mas eu te amo assim mesmo. Isso é amor, irmãos. Não tem condição, não tem barreira. Eu te amo independente dos seus defeitos, independente do que você é, porque dentro do meu coração tem doçura do Espírito Santo. Dentro da minha alma é tratada, aleluia. Levanta a mão que Deus vai tratar a tua alma hoje. Presta atenção nessa revelação aqui. Se você tornar as suas emoções agradáveis, então a sua vida tornar-se-á agradável. Eu vou repetir: se você tornar as suas emoções, o que você sente por dentro, agradável, toda a sua vida será agradável. Mas se você tornar as suas emoções de forma ruim, toda a sua vida será ruim. Deus vai mudar você hoje. Eu quero trazer um exemplo aqui, rápido. Diz um grande sábio, isso aqui é para quem parou de amar, irmãos. Diz um grande sábio, quando os seres humanos falham no amor, eles vão arrumar um animal de estimação para eles. Ei, meu Deus, vai doer isso aí. Eu vou repetir. Quando os seres humanos falham no amor, e eles têm que ter amor, não pode ficar sem amor, eles vão arrumar um bicho para eles. Alguns arrumam um gato, papagaio, calopsita, né? Glória a Deus. Alguns arrumam outros bichinhos. Mas você presta atenção que tem um animal que a maioria das pessoas escolhe, que é o cachorro. Por quê? Você chega em casa,
O cachorrinho lá embaixo ouviu o seu andar, ele já sentiu o seu cheiro, ele já começa a ficar eufórico, ele já começa a latir, e você abre a porta, ele só falta pular no seu colo, de tanta felicidade que ele tem de te ver. Aleluia, deu glória a Deus aqui. E aí, se você escolher esse cachorro, você vai ter 12 anos de amor puro. Eita glória. Eu vou chegar em casa e ninguém vai estar me esperando. Não, eu vou chegar em casa e meu cachorro, ele vai latir para mim, ele vai ficar feliz em me ver. Mas aí você pensa, e a sua família? Rapaz, minha família, eu chego em casa, eles vão falar, fecha a porta logo, porque você está demorando tanto. Você chega em casa, o seu filho, ao invés de você perguntar, como é que você está, mãe, como é que você está, pai, como é que você está, irmão, já olha assim e já nem fala nada. Às vezes você chega em casa esperando um abraço do esposo, e a única coisa que você vai fazer assim, ele vai pegar a sacola de compra, vai colocar na tua mão, vai colocar não sei o que, toma um chinelo, quer tomar um banho. Às vezes você chega em casa esperando um abraço da esposa, e ela já olha para você querendo te matar. Misericórdia. Você está entendendo, irmãos? O nosso problema é que um dia a nossa família está de um jeito, outro dia está diferente, talvez até te receba você com muito amor. Agora tem uma revelação para você aqui, você que vai determinar dentro de você se você quer chegar agradável ou não. Ao invés de você querer receber amor, você chega em casa dando amor para todo mundo. Aleluia. Você vai fazer igual o cachorrinho. Você chega em casa, bate na porta e pá, eita glória. Que isso, pai? Que isso, mãe? Eu amo vocês, minha família. Aleluia. Dá um de doido, abre a janela e fala, vizinhos, eu amo vocês também. E aí fecha a janela, e eles vão pensar, hoje ele não tomou o remédio dele. Não tem problema, o importante é que você vai dar amor. Aleluia. É você que tem doçura na tua alma, é você que é diferente, irmão. Amém. Você que vai escolher se as suas emoções serão agradáveis ou não. Eu escolho que as minhas emoções sejam agradáveis a partir de hoje, em nome de Jesus. Presta atenção, querido, eu quero ser rápido aqui. Isaías no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele vai falar o seguinte: com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Você sabe o que é interessante? Isaías era um grande profeta, Isaías profetizava, Isaías era uma pessoa séria, Isaías era uma pessoa de Deus. Deus não queria mudar o ministério de Isaías, Deus não queria dar outra patente para Isaías, Deus queria mudar o interior de Isaías. Tem pessoas aqui, querido, que Deus precisa mudar o seu interior hoje. Deus precisa mudar o meu interior, irmãos. Deus precisa mudar o teu interior. Aleluia. Você vai ver as coisas de Deus diferente a partir de hoje. Isaías viu aquilo, e ele viu a si mesmo e falou, ai de mim. Agora eu estou sentindo todos os ais que eu profetizei no capítulo 5, porque agora eu estou sentindo a dor de quem recebeu a profecia minha. Você sabe o que aconteceu? Naquele momento Deus trocou o vocabulário de Isaías. Naquele momento Isaías não estava mais falando do mesmo jeito. A iniquidade foi tirada da vida dele, o pecado dele não foi perdoado, mas foi expiado. Aí Isaías talvez estava pensando, meu pecado foi expiado, por que o Senhor não me dá uma moral e perdoa? É porque ainda precisa de alguém lá embaixo, que seja meu servo, trazer uma revelação para o mundo, que o Messias virá para salvar o mundo. O nome dele será Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
ele terá o espírito da sabedoria, o espírito do aconselhamento, ele será aqui o céu na terra. E aí Deus fala o seguinte: a quem enviarei, hein? Isaías, olhando que Deus amava ele tanto, via que Deus era tanto amor, ele vai, fura a fila dos anjos, e os anjos olhando, querendo levantar o dedo. Isaías: espera aí, ninguém levanta o dedo não, ninguém levanta a mão, eu vou, Senhor, eis-me aqui, escolhe, eu aqui, eu aqui, eu aqui. Ah, meu Deus, talvez os anjos falaram: se eu furo a fila, era minha vez. Não, é eu, Senhor, deixa-me levar essa mensagem diferente. A partir daquele momento, irmãos, Isaías virou o profeta messiânico. Naquele momento, Isaías muda a sua pregação, ele muda o jeito de falar, ele muda o seu temperamento, ele muda a sua personalidade. O coração de Isaías mudou a partir do momento em que Deus colocou uma brasa de fogo nos lábios dele. Naquele momento Deus não mudou, né, o vocabulário de Isaías, Deus mudou o coração de Isaías, e ele falava: a partir de agora vou pregar a esperança, a partir de agora eu vou pregar que o Filho de Deus virá, vai perdoar todos os pecados, oh glória. Olha que coisa linda, irmãos. A vida de Isaías mudou porque ele teve um encontro com Deus. Não tem nada a ver com ministério, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com cargo, tem a ver você e Deus hoje, pedindo a Deus para te mudar, pedindo a Deus para você ter mais amor. Fica de pé em nome de Jesus. Deus não está querendo pessoas, irmão, olha aqui que coisa linda. Deus não está querendo pessoas que façam diagnóstico de coisa ruim ou coisas desastrosas. Deus está querendo pessoas que levem esperança. Deus está querendo pessoas que falam que Jesus salva, cura. Deus está querendo pessoas que falam o seguinte: arrepende-se do seu pecado e venha para Deus. Jesus quer te salvar, aleluia. Deixa o diagnóstico com Deus, venha ser o portador da esperança, venha ser o portador da proclamação do evangelho do amor. Oh Jesus, coloca a mão sobre o teu coração. Eu vou orar para Deus fazer algo tremendo. A presença do Senhor está sobre esse lugar. A presença de Deus está sobre a nossa vida. Seu meu prazer, tua presença. Levanta a tua mão, a outra mão levanta para o céu. Coloca uma mão sobre o teu coração. Deus marcou um encontro contigo. Ele vai mudar a tua alma, Ele vai mudar a tua vida hoje. É o meu prazer, tua presença.